Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais estratégicos para que você consiga descobrir, primeiro, como fazer a gestão da sua carreira como negócio, segundo, como conectar propósito, protagonismo e performance, e o terceiro e passo mais importante, estratégia de aceleração e posicionamento profissional para você atingir o teu objetivo. Hoje a gente vai conversar sobre como trocar de emprego em 2024, e o que eu posso adiantar é que o momento mais oportuno é exatamente nessa época inicial do ano, onde as empresas têm mais oportunidades, mais vagas abertas para construir o seu próprio ano, e se você quer trocar de emprego, você precisa ficar até o final. Se você ainda não me segue no Instagram, as pessoas precisam começar a seguir no Instagram, né? Qual é o meu Instagram? @Rodrigo Barbosa IG. E LinkedIn, qual é a notícia sobre o LinkedIn? O LinkedIn, nós temos aqui na nossa frente, aqui no Profissional Cast, como host, um top voice do LinkedIn. Rapaz, o LinkedIn essa eu não top esperava, voice, na verdade, e realmente era uma meta para esse ano, Total. mas uma meta para esse ano, né? Era mais um não pra sonho do primeira que uma semana, meta, para ser sincero. Não para a primeira semana do ano, né? Foi um presentaço aí, mas também fruto de muito trabalho do ano passado, né? Toda semana, todo Mérito seu. dia. Mérito nosso, da empresa também, mas assim, todo dia postando, fazendo questão de trazer conteúdo muito relevante, fazendo questão de também fazer parte da comunidade do LinkedIn, que eles convidaram, né? Total. Então, a gente sempre estava ativamente ali, levando conteúdo pro pessoal, sabendo o que é que estava em alta para poder, enfim, conseguir aí alcançar mais e mais pessoas. Exato. Então, acho que já deu para perceber que eu estou nesse episódio com a minha sócia da vida nos negócios. Seja bem-vinda a mais um episódio do Profissional Cast, Alessandra. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre troca de emprego, transição de carreira também, um pouco tá tudo interligado, né? Sim. E eu acho que a sua história também é inspiração para muita gente e, ao mesmo tempo, muito motivo de loucura para muita gente. Então, eu queria que você trouxesse para a gente começar assim. Quem quer fazer essa troca de emprego em 2024, não é assim do nada. O que é que a pessoa precisa se preparar, o que é que ela tem que estudar ou investir em alguma coisa. Em quem ela busca, se ela busca uma pessoa que já fez isso. Enfim, vamos ouvir aí de você. Eu imagino que quando a gente fala sobre trocar de emprego, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se está no momento, no período ideal para pensar nessa troca de emprego. Quais são os fatores que os profissionais devem levar em consideração no momento de trocar de emprego? Eu falo que existem 5 linguagens profissionais que a gente tem que avaliar, a gente até saiu um conteúdo falando sobre isso, né? As 5 linguagens profissionais para você avaliar se está na hora de trocar de emprego são, primeiro, se aquele ambiente tem possibilidade de crescimento para futuras posições, tá? Desenvolvimento, se transformar num profissional melhor. Remuneração, se ela pode melhorar. Reconhecimento, se você é valorizado. E ambiente. Eu falo que esses 5 pontos são as linguagens que os profissionais devem avaliar se está no momento de você trocar ou não de emprego. Então, se você avalia todos eles, e a minha recomendação é, se você está pensando em trocar de emprego, avalie esses 5 pontos. E se você ainda não está pensando em trocar de emprego, mas talvez seja algo que é importante você começar a avaliar, prioriza. Ambiente, remuneração, reconhecimento, desenvolvimento e crescimento. Essas são as 5 linguagens dos profissionais, não são linguagens do amor não, tá? Mas são as linguagens dos profissionais que você tem que avaliar na hora de pensar em trocar da tua empresa. Então, antes de pensar exatamente nisso, o ponto de partida é, será que está no momento? Será que é o ideal? Enfim, faz essa autoavaliação que isso já vai te ajudar de maneira super estratégica. Faz muito sentido porque você tem que pensar o que é que eu vou priorizar na hora que a coisa pegar. Digamos assim, tô desmotivado, não tá legal o ambiente. O que é que eu vou priorizar aqui? O que é que a empresa tem que ter, a empresa que eu quero ir? Ou então, o que é que tá ruim aqui que eu não estou valorizando? Então, a remuneração não tá legal, então eu dou mais valor à remuneração. Ou então, não tá legal o ambiente, aí o ambiente legal faz toda a diferença, né? Um ambiente saudável, um ambiente humano também faz toda a diferença. Então, eu acho que isso aí que você falou é muito importante, porque você vai entender por que você não está bem naquela empresa. Você vai fazer uma autoavaliação, que pode nem ser culpa, às vezes, do outro, mas é porque você valoriza muito aquilo que está sendo ruim. Exato. E aí você me perguntou, né? Como fazer uma troca de emprego, uma transição de carreira? A primeira coisa, você acabou de falar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma autoavaliação. Poxa, será que eu tenho as competências, tenho tido os comportamentos, tenho tido a produtividade e o posicionamento ideal? E se eu quero trocar de emprego, eu entendo que eu sou o produto numa transição de emprego, numa transição de carreira. Eu preciso avaliar se esse produto, que sou eu enquanto profissional, eu falo que todos nós somos um profissional SA, né? Então, eu preciso entender se a minha autoavaliação, eu estou no momento que eu vou para o mercado buscar empresas que vão
gostar, entre aspas, se encantar por esse produto para poder me contratar. Então, antes de pensar numa transição, numa troca, tem que ter o momento da autoavaliação. Você tem entregado seus resultados acima, abaixo ou na média da performance atual? Você tem conseguido se posicionar dentro do ambiente de trabalho como algo impactante, gerando valor, gerando impacto, ou alguém que se omite? Você tem conseguido ter produtividade ideal no seu ambiente profissional? Então, são avaliações e, tem um ponto super importante. Será que hoje você tem as competências ideais para as posições profissionais que você deseja? Essa é uma reflexão que você tem que fazer, porque quando você pensa em crescer, você tem que ser a solução para a sua posição. E a solução começa nas competências, não começa na tua formação. Então, é importante a gente fazer essa autoavaliação. Você falou aí de profissional SA e eu acredito que tem gente chegando a todo momento no podcast, pode não entender ainda esse termo. O que é ser um profissional SA? Profissional SA é alguém que faz a gestão da sua carreira como negócio e faz a sua carreira acelerar. É alguém que conecta propósito, protagonismo e performance no seu dia a dia de trabalho e na sua carreira. E é alguém que utiliza estratégias e posicionamentos de aceleração dentro do mundo corporativo. Então, esses são os profissionais SA. E são os profissionais que mais crescem e mais se destacam no mercado de trabalho nos dias de hoje. E para você fazer a sua transição de carreira, a sua troca de emprego, como foi? O que é que você precisou fazer no início, a preparação? Além da autoavaliação, que você já comentou aqui, mas assim, o que é que você teve? Teve que comunicar a família? Não, eu tenho que estudar, tenho que buscar mentor. Queria saber assim, eu quero sair, o que é que eu faço, Rodrigo? Tá. Eu vou falar 5 etapas que eu fiz e 3 ações que eu tive que fazer. Tá. As 5 etapas que eu tive que fazer para transitar de carreira, né, para trocar de carreira, foi primeiro a autoavaliação, entender quais eram as minhas competências, minhas fortalezas que eu podia oferecer no mercado. Segundo, mapeamento. Comecei a avaliar empresas ou negócios que eu poderia contribuir. Terceiro, posicionar. Eu comecei a me posicionar para os lugares que eu queria ir, comecei a me preparar e eu personalizei para ser a solução dentro daquele mercado. Então, eu segui essas 5 etapas para tocar de empresas ao longo da minha trajetória profissional, inclusive para mudar de carreira, atuando hoje como mentor e palestrante profissional. Então, eu fiz essas 5 etapas aqui. O que eu fiz de maneira prática, buscando essa transição, foi, primeiro, se eu quero transitar, não é o meu MBA ou minha graduação que vai me ajudar. Isso eu já fiz, mas não ajuda você a crescer, ser promovido, trocar de empresa. Óbvio que é importante, mas no momento de troca, de promoção, de liderança, de recolocação, não é a ferramenta ideal. Ela é a ferramenta ideal em alguns momentos da tua jornada, principalmente no começo, ou de conhecimento, mas de resultado profissional são outros elementos. O principal foi, eu preciso buscar quem já fez, que depois eu descobri que isso são mentores. Depois, eu preciso construir um plano de transição, visando objetivos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, para eu sair da AstraZeneca para eu ser mentor de carreira, eu tinha um plano A, plano B e plano C das alternativas. Eu tinha feito uma avaliação financeira de quanto tempo eu teria para ir para esse caminho do, entre aspas, risco que eu iria correr. E o terceiro eu tinha embasamento, porque eu tinha um mentor, eu tinha um plano e eu tinha as competências certas para fazer a transição. Então, se você quer trocar de emprego, quer fazer transição de carreira, você precisa de um mentor, de um plano e de uma preparação para ter mais sucesso na sua transição. E você falou aí sobre essa questão de importância também do visual, de você estar se expondo. O que é que o LinkedIn pode ajudar nisso? Qual a importância da ferramenta LinkedIn? Eu acho que hoje eu entendo de LinkedIn, né? A gente já começou falando sobre o prêmio aí, sobre o reconhecimento. Eu acho que hoje eu entendo de LinkedIn, mas sabe o que é interessante? Na minha trajetória profissional, eu fui convidado por todas as minhas empresas concorrentes e 50% dela foi através do LinkedIn. A gente olha o LinkedIn muitas vezes como uma ferramenta de recolocação profissional, não é? O LinkedIn é uma ferramenta de posicionamento profissional. É uma vitrine, né? Exatamente. Então, quando eu olho para o LinkedIn, eu tenho que falar o seguinte: quando as pessoas olham para a minha vitrine, que é o meu perfil, o que é que elas se deparam? E eu sempre cuidei da minha vitrine. Com uma foto corporativa interessante, com um plano de fundo que se conecta, com um subtítulo ali que realmente representa aquilo que eu faço, ou aquilo que eu desejo fazer. Quando as pessoas entravam no meu perfil, elas viam sobre mim conectado com o meu propósito, protagonismo e performance. Quando elas iam ver as minhas experiências, elas identificavam palavras-chave, conquistas, resultados. Hoje, se você entrar no meu LinkedIn, tem muita recomendação.
Então, quer validar se o meu trabalho realmente é bom como mentor de carreira, como palestrante corporativo? Vai olhar os depoimentos do meu LinkedIn, porque não sou eu falando sobre mim mesmo. São outras pessoas validando o método profissional SA e toda a missão e propósito que a gente tem no nosso negócio, que é ser a diferença no mundo corporativo. Então, quando eu olho para LinkedIn, não é a ferramenta de recolocação, mas uma ferramenta de posicionamento. Quando eu olho para LinkedIn, eu não preciso investir tanto tempo quanto as pessoas imaginam. É, no mínimo, interessante que o LinkedIn são 4 principais pilares. Primeiro, oferecer insights para a plataforma, interagindo. Segundo, utilizar a plataforma como uma espécie de conexão ali ideal, ter o posicionamento claro e estabelecer conexões. Então, quando eu olho para isso, eu preciso fazer essas 4 coisas. Quanto tempo eu preciso? 15 minutos por semana. Antes, eu fazia um post na semana, toda segunda-feira, e eu demorava 15 minutos, porque eu fazia o post, comentava em algumas publicações ideais e respondia os meus directs que eu tinha no meu LinkedIn. Então, se você quer se posicionar no LinkedIn, basta fazer isso. Um post por semana, comentar publicações interessantes, se conectar com pessoas ideais. Óbvio que dentro da minha mentoria profissional SA tem toda uma trilha, principalmente para quem quer fazer transição, troca de emprego, recolocação, que é uma trilha estratégica com passo a passo. Script de mensagem para você enviar ali para gestores, para recrutadores, como se conectar e se posicionar para as empresas. Mas aqui o que eu posso falar é, LinkedIn é uma ferramenta de posicionamento. Não espere o momento da recolocação para utilizar essa ferramenta como uma vitrine ideal para a sua carreira profissional. Perfeito. E a pessoa trocou de emprego, conseguiu lá, estava com o LinkedIn legal. Como ela se posiciona agora nesse novo emprego? O que é que ela precisa, quando chegar, não chegar, assim... Como chegar nessa nova posição? É legal isso, porque eu tive um mentorado que ontem ele precisou dar a despedida para a empresa, e são 3 principais pilares. Obrigado. Autoridade, que é falar sobre as conquistas, palavras-chave que você teve, e próximos passos. Você tem que começar o teu texto mais ou menos por aqui. Chegou o momento de dizer obrigado à empresa tal. Depois de tantos anos, sigo para um novo desafio, levando comigo. Aí eu trago depois experiências e competências aqui. Tive a oportunidade de trabalhar nessas áreas, desenvolvendo essas competências, ganhando esses reconhecimentos, esses prêmios. Chegou o momento que são os próximos passos e ir em busca de novos cenários, de novos mercados, e em breve eu compartilho com vocês mais informações. O ideal é que você faça isso, inclusive com a foto, com o nome da empresa aparecendo, porque isso vai trazer mais exposição positiva na plataforma. Você entrando na nova empresa, você tem que fazer isso também, porque ali você está fortalecendo o teu posicionamento na plataforma. Então, pega uma foto com o nome da empresa também aparecendo e coloca... Chegou o momento de novos desafios na empresa Y. Chego carregando comigo na bagagem palavras-chave de competência, posições que você vai assumir e objetivos que você vai traçar. Em resumo, é basicamente isso, né? Como eu te falei, na minha mentoria, as pessoas já têm esse script que a gente personaliza de maneira prática, mas é esse passo a passo que elas têm que fazer na transição. E eu acho importante isso para você sair com as portas abertas, né? Porque, assim, eu até falando sobre você, queria que você comentasse sobre isso. Eu lembro que quando você saiu, você ainda ficou mais 30 dias na empresa, Exato. Quando anunciou que ia sair. Na AstraZeneca. E você estava trabalhando como se fosse continuar ali para sempre, digamos assim, trabalhando todo dia do mesmo jeito de quem ia sair. Então, muita gente, porque vai sair, ó, tô nem aí mais, deixa assim, deixa pro outro, o outro faz. E acaba que você sai, tava bem. Chega no finalzinho, você fica com a imagem... Uma mancha negativa. Exato. Então, como você indica aí esse finalzinho e também deixar as portas abertas, né, para futuras oportunidades? Exatamente. Um aspecto que você trouxe que é legal, até minha própria jornada, é que eu pedi demissão quando eu estava recebendo mais uma promoção. Exatamente isso. Eu tinha decidido que eu ia pedir demissão no dia 1 de julho e eu recebi a minha promoção uma semana antes, exatamente uma semana antes. Ou seja, mesmo com um plano de transição definido, com uma tomada de decisão feita, o meu trabalho tinha resultado alto, posicionamento alto, entrega com muita performance. Sabe por quê? Porque eu sempre olhei a minha carreira como um negócio. Eu sempre olhei e existe uma marca chamada Rodrigo S.A. Os profissionais precisam ter essa consciência. E eu entendi que, cara, eu não posso virar as costas para a empresa que me deu 7 promoções em menos de 6 anos, que me mandou para premiações e trabalhos internacionais, que me reconheceu com prêmios incríveis, que me contratou aos 20 anos, que possibilitou financeiramente eu construir a minha família e que eu vivi dias incríveis. Então, no mínimo, eu tinha que ter a gratidão.
Mas além da gratidão, eu tinha o meu compromisso, porque eu tinha um compromisso. Quando você está no trabalho, tem a parte da empresa e tem a tua parte. A tua parte é ser a solução para a sua posição, independente dos dias. E a parte da empresa tem todo o pacote ali de benefícios, remuneração, reconhecimento, né? Eu falo que as empresas precisam oferecer para os profissionais 3 principais pilares: possibilidade de crescimento, reconhecimento e boa remuneração. Não só financeira, mas emocional, física, de ambiente, diversos aspectos aqui. E eu sempre tive isso na AstraZeneca. Então, quando eu olho para isso, eu tinha que cumprir o meu papel com excelência. E eu lembro que o diretor me chamou, Gerson, para mim uma das grandes referências da minha vida profissional, e falou: tá, você vai fazer essa transição, quanto tempo você pode me ajudar? Eu falei: Gerson, eu posso te ajudar o tempo que for necessário, mas eu consigo em 30 dias deixar todo o playbook pronto para quem assumir ter vamos dizer assim, um manual de pegar e aplicar aquilo que vai fazer. E assim eu fiz. Então, trabalhei ainda 30 dias para isso, mas a gente pulou uma parte que é de mapeamento. Quando você está pensando em trocar de emprego, fazer transição de carreira, é importante você mapear as empresas que você vai trabalhar. Porque às vezes você vai querer trocar de chefe pensando na tua transição, só que você só vai trocar de problema. Então, não é interessante você trocar de emprego para qualquer lugar. Tem que ser um lugar que vai te oferecer crescimento, reconhecimento e remuneração e que você vai se sentir bem visando curto, médio e longo prazo. Então, não adianta, às vezes, você só trocar de emprego, porque você pode, às vezes, só trocar de problema. É muito mais importante você mapear cultura, pessoas, históricos das empresas que você deseja trabalhar e se posicionar estrategicamente para essas empresas do que simplesmente surgir uma nova oportunidade, você aceitar essa oportunidade e mais à frente você se frustrar com essa troca de emprego. E como ter essa conversa com a liderança na hora de fazer essa troca, de fazer essa transição, como sair bem e deixando a porta aberta? Como é que você indicaria aí uma despedida? Primeiro, você tem que ser muito sincero e transparente, trazendo os motivos principais para isso. Alguns motivos, como eu falei: remuneração, possibilidade maior de crescimento, um ambiente um pouco mais favorável, um desenvolvimento interessante para a tua própria carreira. Eu acho que você tem que ser sincero e transparente sempre, né? Quando os profissionais iam trabalhar comigo, eu entregava um papel que o título é 100% de confiança. Então eu falava: ó, a partir de agora você tem 100% da minha confiança, só que eu não trabalho com 99%. Teve uma profissional que ela está fazendo processo seletivo no momento que a gente está gravando esse episódio e ela precisou contar nessa troca de empresa qual foi o motivo da saída da última empresa. E o motivo da saída da última empresa foi conflito de princípios e valores. Eu não vou entrar no detalhe, obviamente, para preservar isso daqui, mas ela virou para mim e falou o seguinte: Rodrigo, eu não vou falar isso. Por que você não vai falar isso? Você tem que ser sincero, você precisa entrar no detalhe, mas quando você traz ali transparência na seleção, a gestão vai olhar para você com os olhos diferentes, mesmo que tenha sido uma situação delicada. Então, a maneira que você vai falar vai impactar como as pessoas vão receber. Então, tanto na tua saída, você precisa ser transparente em relação a isso, quanto na tua chegada no novo ambiente, você também precisa ser sincero e transparente. E para posições de liderança, o que é que você indicaria para líderes que querem fazer essa troca de emprego, chegar numa equipe nova? O que é que eles deveriam fazer numa equipe nova de outra empresa, por exemplo? Líderes que assumem novas equipes, eles precisam fazer 5 coisas. Primeiro, autoliderança. Entender seus princípios e valores enquanto liderança. Segundo, alinhar expectativas. Ouvir atentamente as pessoas do teu time. Terceiro, desenhar o ranking da tua equipe. Eu chamo isso de perfil da equipe. Quarto, entender planos de ações personalizados e desenvolver novos líderes. Quem assume nova equipe precisa fazer esse passo a passo aqui. Então, se você está chegando, você precisa fazer isso. E principalmente para líder, né? Nem vou falar só sobre trocar de emprego, não, mas líder que quer trocar de emprego ou líder que quer crescer na empresa tem que desenvolver novos líderes. Quando eu olho a minha trajetória profissional, premiações, as minhas maiores conquistas foi o desenvolvimento de novos líderes. Porque isso gera propósito, gera protagonismo na carreira deles e traz performance para a companhia. Então, eu só tive essas promoções como eu tive porque a minha cadeira já estava pronta para alguém sentar. Porque eu sempre tive isso no meu radar. Perfeito. Uma pessoa chegando na empresa nova agora, pode ser que ela lide com muita falsidade no trabalho, porque Total. acaba que você chegou agora, veio de outra empresa, não sei se é concorrente. Então, assim, como lidar com a falsidade no ambiente de trabalho? Primeiro, a falsidade no ambiente de trabalho, infelizmente, é algo que faz parte. Segundo, você não precisa lidar com a falsidade. Se você tiver a terceira coisa, né, a inteligência social, que é a competência do futuro, você sabe se relacionar, influenciar e lidar com os conflitos dentro do teu ambiente de trabalho. Eu já tive que lidar com isso e a minha decisão foi não entrar no mesmo jogo e ter conversas sinceras e reais.
tá? Eu já tive um episódio que me chamaram e falou o seguinte: Rodrigo, a gente não vai deixar você crescer. Eu disse: eu não vim aqui para isso. E eu falei o seguinte: o meu objetivo aqui é fazer a diferença na vida dos pacientes, das pessoas. Se vocês quiserem fazer isso comigo, eu vou fazer isso com vocês. Se vocês não quiserem fazer isso comigo, eu vou fazer essa diferença na vida de vocês. Então, é dessa forma que eu lidei com falsidade no ambiente de trabalho e é dessa forma que eu recomendo, utilizando a competência do futuro, que é a inteligência social. Perfeito. A gente já falou sobre como sair da empresa bem, né? Como fazer essa vitrine no LinkedIn. Falou sobre lideranças que vão assumir novas equipes. Mas a gente falou pouco sobre o LinkedIn, porque o LinkedIn é uma ferramenta que, para a transição da tua empresa, troca de emprego, você tem que ter um currículo muito bem posicionado e você tem que ter um LinkedIn muito bem posicionado. E o grande segredo de um currículo bem posicionado e um LinkedIn bem posicionado é o uso intencional de palavras-chave. Se você tem as palavras-chave, você consegue passar pelos robôs, que hoje é o primeiro funil de recrutamento, você vai encantar ali o pessoal de RH e você vai ser a solução para a gestão da posição. Então, usa palavras-chave. Como descobrir isso? Eu consigo entrar mais no detalhe por posição, mais uma vez, dentro das minhas mentorias, mas se você não sabe disso, começa a avaliar o que é que são as palavras mais repetidas nas descrições das vagas, começa a entender, avaliando ali as competências das posições que você vai assumir, quais você considera que realmente são essenciais e traz isso para a tua comunicação, para o teu currículo e para o teu próprio LinkedIn. Perfeito. E uma coisa sobre currículo que eu vejo muito hoje em dia ainda é pessoas querendo fazer um currículo assim muito elaborado no sentido de é mais difícil ainda do robô entender. O que é que você indica sobre isso? Que o pessoal acha que quanto mais bonito for, mais design for, é melhor. E eu já entendi, trabalhando junto, assim, eu já sei que não é. Eu tenho liderado centenas de profissionais em troca de emprego e transição de carreira. E eu testei dezenas e dezenas de modelos de currículo. O que eu posso garantir, currículos com layout mais simples têm mais resultado. Porque o foco no currículo não é aquilo que as pessoas veem, mas é aquilo que as pessoas leem. E a leitura das palavras-chave é o que vai gerar mais alto impacto. Então, a estrutura de currículo ideal, ela tem as tuas informações pessoais, resumo de qualificações, essa é a parte mais importante do currículo. Primeira frase fala sobre a tua experiência e palavras-chave. Segunda frase ali do resumo de qualificações, você vai trazer alguma atividade muito específica das posições que você quer assumir para trazer autoridade. Terceira frase, você vai trazer algum elemento conectado à futura responsabilidade ali com palavra-chave. Quarta frase, você vai trazer alguma coisa, prêmios, conquistas, alta performance que você já teve. E a quinta frase, você vai trazer alguma missão que você tem em relação à tua profissão. Quando você gera isso daqui, o impacto é brutal. E aí você depois vai trazendo ali tuas experiências e, por último, as tuas formações e cursos complementares. Acho que essa é a estrutura simples que tem gerado muito resultado para os meus mentorados. E dentro da empresa, como me destacar na empresa? Ainda em 2024, estamos no começo do ano aqui. Posso me destacar para ser promovido ainda esse ano na nova empresa, se eu fizer a troca de emprego logo em breve? Consigo ser promovido ainda no mesmo ano? Consegue. Eu tenho profissionais que eles são promovidos 1 a 2 vezes por ano. Isso aconteceu com minha carreira e tem acontecido com os profissionais na mentoria profissional SA. Por quê? Eles seguem 4 principais pilares. Primeiro, eles olham para a performance, para ser a solução para a sua posição. Mas eles enxergam um segundo passo que é posicionamento. Já se posicionar como solução para a próxima posição. Óbvio que tem pilares aqui, passo a passo, necessários para isso. Terceiro, conhecimento. Conhecimento sobre responsabilidade, sobre competências e a jornada mais curta para a promoção. E o último pilar, que é o quarto, é exposição. Microexposição com a sua gestão, exposição com a sua equipe, macroexposição com toda a corporação. Quem quiser acelerar sua promoção e ter esse resultado ainda em 2024, precisa seguir esses 4 passos aqui que eu chamo de método profissional SA. Na verdade, é método PPCE, que é o método para você ser promovido e acelerar. E sobre transição, o que é que você indica do pessoal fazer mesmo assim? Primeiro, faz autoavaliação. Competências, cases, pontos fortes, pontos fracos. Segundo, mapeia empresas e mercados que você quer atuar. Terceiro, posiciona-se de maneira personalizada para essas empresas e mercados. Se prepara. Treina, porque processo seletivo é treino. Como é que você vai conseguir resumir a tua trajetória profissional, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos em 30 minutos se você não se preparar com profissionais ou perguntas estratégicas? E quinto e último passo, se apresenta de maneira personalizada. Vai para uma entrevista numa empresa, leva a missão, se conecta com a visão, traz elementos que as pessoas vão olhar para você e falar: essa é a melhor solução para a posição que a gente tem aqui.
E eu acho interessante que você falou sobre ter o momento certo de fazer o MBA, ter o momento de mentoria e tudo, mas assim, o MBA vem trazer um pouco de autoridade ali no papel, no seu Obviamente currículo. que ajuda. Mas se o pessoa só tem aquilo no MBA, um MBA em marketing e vendas, mas não tiver o know-how realmente de como fazer, tiver a prática, a vivência, também vai ser mostrado em breve. Então não adianta de nada você estar ali para trazer autoridade se você não vai exercer da melhor forma. Então eu acho que também a importância de aprender com quem está fazendo, aprender na prática, é isso. É de você levar isso. Assim, você fala muito que competências são importantes, mas você tem que botar em prática, né? Você tem que Total. saber aquilo. Até porque boa parte dos processos seletivos hoje possuem case. Sim. Então, você não consegue levar o teu diploma para falar o seguinte, eu sei resolver esse case, olha aqui o meu diploma. Sim. É algo muito mais prático. Então, isso se aplica para pós-graduação, isso se aplica para MBA, isso se aplica para cursos rápidos. Que as pessoas pensam, por exemplo, que um curso rápido ali de 1 a 2 semanas vai trazer toda a bagagem para você assumir aquela área, aquela linha, aquele trabalho. E não vai. É muito mais um posicionamento estratégico do que necessariamente um diploma que vai fazer você conseguir ter êxito nessa troca ou crescimento profissional. Excelente. O que mais? Sobre troca de emprego, eu fiquei satisfeita com suas informações. Ficou satisfeito? Então, será que quem está ouvindo aqui ficou satisfeito com isso também? No Instagram também tem muita coisa, viu? Diariamente a gente posta muita coisa legal. Mas se você quiser trazer um insight novo aí... O que eu falo para você é transforme a sua carreira no negócio, faça gestão profissional sobre a tua própria carreira. Entenda que você é uma marca no mundo corporativo e a gente infelizmente não aprende a cuidar da nossa carreira dessa forma. Foi assim que eu e centenas de profissionais começamos a fazer e começamos a ter resultados incríveis sobre isso. Posso fazer um convite para o pessoal? Vamos? Aqui embaixo, no link desse episódio, eu vou disponibilizar um link para que você tenha a possibilidade de, junto com o meu time, construir um plano personalizado, seja para a tua promoção, seja para a tua troca de emprego, seja para a tua transição profissional. E a gente vai pegar toda essa metodologia que centenas de profissionais já tiveram resultado e a gente vai adaptar e personalizar com o teu momento hoje, com a trilha de implementação. Tudo isso de maneira gratuita, tá? Gratuito, você não vai precisar pagar nada, só vai ter que investir um bem riquíssimo, que é o teu próprio tempo, para que você tenha um resultado incrível ainda neste ano. Perfeito. E eu acho que tem que falar isso pro pessoal, não deixar para o ano que vem, para o final do ano, para o meio do ano, depois eu resolvo isso, né? A oportunidade é agora, o pessoal, 2024 está aí com tudo e o pessoal tinha que se mover, né? Tirar do papel e botar em ação, não ficar dando desculpa e botar para moer, como Exatamente. a gente fala. E até porque esse é o momento mais aquecido no mundo corporativo, né? Sim. O final do ano, começo do ano, tende a ter um boom de oportunidade. Então, se você quer realmente fazer isso, você precisa acelerar nessa construção de um plano personalizado para a tua própria carreira. Então, clica aqui no link aqui abaixo para conferir tudo isso. E assim, se você ainda não me segue no Instagram, você tem que começar a me seguir. Rodrigo Barbosa IG, todo dia, conteúdo estratégico e de valor para você. Lá no LinkedIn, mencionamos, né? A gente realmente, o nosso time de profissionais SA, a gente teve uma conquista gigante, nos tornamos top voice no LinkedIn. Então, para quem é mentor de carreira e liderança, que fala sobre isso, ter a principal plataforma, dando o selo, falando que você é uma das principais vozes no mundo falando sobre esse tema, realmente tem um peso gigante. Para mim é um baita orgulho representar todos vocês aqui com esse selo, né? E na próxima segunda-feira, Temos mais episódios. em que horas? Às 7 da manhã, toda segunda-feira. Exatamente. E a gente aguarda você para que você consiga conferir e acelerar a tua carreira de um jeito cada vez mais estratégico, transformando a tua carreira no negócio. Até o próximo episódio. Obrigado, Alessandra. Obrigada, até o próximo episódio.